Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Provérbios 17, 27. Nós vamos continuar com o tema, a serenidade espiritual. E tem sido bênção, amados. Nós queremos que o Senhor nos ajude nessa manhã, enquanto estamos ouvindo essa palavra, a não apenas receber conteúdo, mas nós sermos fortalecidos, vivificados, para conseguir não só entender, mas praticar isto. Aqui, Provérbios 17, 27 diz assim: o que possui conhecimento, guarda suas palavras. O homem de entendimento é de precioso espírito, ou manso, Espírito tranquilo, manso, quieto, sereno. Guardar as palavras é sinal de sabedoria. Então, na multidão de palavras não falta transgressão nem perturbação. Quando falamos demais, se nós não tomarmos cuidado, acabamos sofrendo consequências disso. Então, que Deus nos ajude a sermos moderados, Não totalmente mudos, Pessoa que não se comunica. É importante nós começarmos a nos comunicar, porque temos uma mensagem. E Deus nos fez racionais comunicativos, isso é saudável. É importante nós nem irmos para o extremo do silêncio total e nem sermos aquelas pessoas esbaforidas que querem convencer e converter todo mundo à sua volta, A Bíblia diz que mulheres ganham seus maridos sem palavras. Você pode imaginar o que está se dizendo? Que muitas vezes, por causa da queda, a gente confia muito nos argumentos ao invés do testemunho. E é melhor viver a palavra do que simplesmente falar ela, A gente muitas vezes não crê que o que você fala mais alto do que aquilo que você diz. E à medida que a graça vai trabalhando em nós, vai produzindo isso, as pessoas vão percebendo no dia a dia. Não é preciso você falar muito, porque às vezes o falar contribui no espírito, sempre contribui. Mas às vezes, amados, o falar acaba atrapalhando. A pessoa ela sente que está querendo dar lição de moral, A pessoa sente que você está dizendo que só você sabe tudo. Então é importante aprendermos com Jesus. Jesus ele tinha uma palavra para as pessoas que queriam ouvir, mas ele sabia se manter em silêncio no momento correto. Então que Deus nos faça estar assim sincronizado com o Espírito. Falar quando é para falar, se calar quando é para calar. E podemos discernir isto. É tão bom, amados, Deus nos dá esse discernimento, porque quantas vezes, amados, nossas palavras acabam sendo perda. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta querem o fruto do Espírito. O que possui conhecimento guarda suas palavras. O homem de entendimento, então à medida que nós recebemos revelação, nós vamos ficando cada vez mais o quê? Manso, simples, humilde. Você sabe que a unção ela descomplica. Uma pessoa carnal, tudo para ela é tão difícil, é complicado, tudo tem problema. Mas para o homem espiritual, vai tudo bem? Vai tudo bem. Então, quanto mais espiritual, não quer dizer que você vai se conformar com um pouco. Você vai saber passar por aquela fase, por aquele período, com tranquilidade. Você veja, olha o que Moisés teve que passar até que ele conseguiu tirar o povo do Egito. Foi uma batalha espiritual. Então, às vezes a batalha espiritual está em andamento. E é meu momento de se aquietar. Como diz Salmo 46. E a gente quer ver o fim da coisa e está ali no meio da coisa. Então, olha, Faraó não conseguiu impedir, mas atrasou. Muitas vezes existem situações que cada carne de um ou do outro, a obra de Deus ela é atrasada. Lembra lá em Esdras e Neemias que a obra foi atrasada pelos carnais, mas não foi impedida. Ela foi simplesmente atrasada. Então, a carne de um parente teu, a carne de pessoas podem atrasar. E esse atraso, por permissão de Deus, é para trabalhar nosso caráter. Muitas vezes, amados, a gente não gosta de que se rompa aquilo que nós já programamos. Parece que a gente levanta de dia, já tem toda uma agenda pronta, Então se atrasa 5 minutos aqui, ou acontece aquilo, ou imprevisto. O imprevisto, ele chateia uma pessoa na carne, porque o homem espiritual sabe que Deus permite certas coisas, não só para trabalhar nosso caráter, mas porque ele tem uma agenda. Então a gente entra na agenda de Deus
e muitas vezes aquilo que parece atraso ou imprevisto é uma intervenção de Deus para alcançar alguma vida. É muito importante isso, queridos. A serenidade vem de você compreender que você entregou a tua vida para o Senhor, Ele está administrando. E Ele administra segundo a ótica dele, não a nossa. Então, às vezes vai parecer que Ele está parado, que Ele está demorado, que Ele não está agindo, ou que Ele não está vendo. A serenidade vem do fato de saber que se você entregou algo na mão do Senhor, Ele é soberano. Ele é invencível, Ele vai fazer ao longo dos anos. Nós vemos que todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor passaram por momentos de aparente atraso, esquecimento de Deus, perplexidade, mas todos eles foram conduzidos em triunfo, do jeito de Deus. Não foi com facilidade, não foi sem perseguição, sem contradição e sem momentos de perplexidade. Nós vemos isso na vida de Daniel, na vida de Abraão, na vida de Moisés, de todos eles. Por isso precisamos o quê? Por um lado, aquilo que você puder fazer, você faz. Mas de havendo feito tudo, ficar tranquilo. Existe coisa que nós podemos fazer. Existe coisa que nós não podemos fazer ainda, porque Deus está trabalhando naquilo. Então, que nós possamos discernir aquilo que podemos fazer e ficar tranquilo. Porque a pessoa, às vezes, ela faz assim, ela ora, ela se consagra, ela entrega tudo a Deus, aí diz, o que mais? Mais nada. Você vai receber a direção de Deus. Aí acrescenta-se o que? A consagração, o que? A preocupação, a pressa, o estresse, o falar desnecessário. Essa forçação de barra não vai cooperar. Então, até aqui nós podemos ir. Daqui para frente, só se for pela carne. Então, o que Moisés podia fazer? Ele pôde falar com o faraó e ele dizer, não sai. Ficar nervosinho, brigar com Arão, e que ele vai ela dar chute na canela de faraó, começar a gritar e chamar a imprensa. Não adianta, meu irmão. Sabe, existe um tempo e um modo, nós estamos incluídos nisso. E às vezes as coisas de Deus, elas têm um tempo e um modo, nós estamos incluídos nisso. Preciso, às vezes, Senhor, ajuda a me aquietar. Senhor, me ajuda eu falar quando for para falar. Me ajuda a me calar quando for para calar. Me ajuda a aceitar o que tem que ser aceitado. Me ajuda a me revoltar e destruir o que tem que ser destruído. Mas não adianta sair por aí amarrando e destruindo tudo, porque de repente não é para amarrar, é para destruir, é para suportar e passar com bom testemunho que está sendo observado. Às vezes a questão não é amarrar, explodir, expulsar, ser um xiita, gospel, sabe? Tudo pela força, pela violência, não é assim. Nós podemos ver na vida de Paulo que ele sabia ser enérgico para com a enfermidade, para com as doenças, mas ele sabia suportar calado quando era apedrejado, saía numa boa, abençoando e sem crise, sem ficar com melindrosidade, né? Também não prego mais a palavra, também Deus me esqueceu de mim, estou em depressão, nada disso. Sabe? Se nós precisamos passar pelo sofrimento, vamos passar da melhor maneira possível. Você pode passar sorrindo, chorando, gritando ou orando. Se nós vamos passar por algo que vai ser bom para a nossa alma ou para a edificação de outras vidas, sabe, mas nós somos um mundo caído. Deus nos deu domínio sobre tudo, mas não nos deu domínio sobre pessoas. E aí a carne do outro, para a gente quer abrir a cabeça do outro e enxergue, olha, vê. Não é assim. E isso produz o quê? Atraso e sofrimento. Olha, nessa matemática toda, atraso e sofrimento. Aí, existem algumas coisas que nós podemos fazer, unidos ao Senhor, e existem coisas que nós não podemos fazer. Porque se o Senhor estivesse no seu corpo, Ele não faria. Jesus fez o que com aquele ladrão que estava xingando ele, dizendo, se você é Jesus mesmo, desce da cruz, você não é o cara. Ele não fez nada, ele não falou nada. Mas assim que o outro mostrou, Senhor, lembra de mim no paraíso, ele rapidamente falou, né? Então, quer dizer, nós vemos que Jesus sabia discernir o tempo, o modo, as oportunidades. E nós precisamos também estar afinado com o Espírito. Para não nos desgastar desnecessariamente e fugir de estresses desnecessários. Imagine você falar 1h30 com um muçulmano, e depois de 1h30 você nem lembrar como começou e ele sair pensando igualzinho, você sair pensando igualzinho, e toda aquela energia desprendida lá foi totalmente em vão, porque Deus não estava naquilo, porque Deus não preparou aquela situação, porque o coração dele ainda não estava pronto, era para você orar, dar bom testemunho, você bateu em ferro frio, não importou nada.
Então, às vezes, amados, nós bem intencionados, falamos quando não é para falar. Nos calamos quando Deus quer que fale. Às vezes falamos a coisa certa, mas nervosinho. Aí não vai dar resultado. Então precisamos falar de uma maneira serena, tranquila. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É Mateus 11, 28 ao 30 lá. Vamos pedir ao Senhor serenidade espiritual. Porque, sabe, queridos, é sob pressão que acaba aparecendo carne e espírito. Quando você aplica a pressão. Enquanto está tudo bem, não toca no teu carro. Puxa vida. Está tudo bem. Mas a hora que aplica a pressão, é ali que a unção é necessária. Era um momento de dor, de crise, de sofrimento, de perseguição. Eu fico pensando que unção que Paulo tinha que diz, eu tenho prazer nas perseguições. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Que nível de maturidade de você estar tranquilo numa situação como a de Paulo, né? Correndo perigo de vida, e diz, eu tenho prazer nas perseguições. Puxa, Paulo, me ensina isso aí que... Mas ele diz, eu aprendi a estar contente. Ele não nasceu assim. Sabe, a vida é uma oportunidade de aprendizado. Aqui, se você puder abrir em Romanos, capítulo 9, versículo 26, tá? Romanos 9, 26. Eu vou ler com você do 26 ao 29, Romanos 9, do 26 ao 29. Queridos, há um bom combate. Esse bom combate, você pode ir avançando assim. Às vezes você não pode avançar por fora. Não dá para você falar. Não dá para você evangelizar. Não dá para você abrir a cabeça da pessoa e fazer ela pensar diferente. Não dá para forçar a barra, mas dá para vocês se fortalecer interiormente para o melhor desempenho depois. Você só está calado e se preparando para numa outra oportunidade um desempenho melhor do que aquele. Então, não dá para melhorar por fora, mas dá para melhorar por dentro. Então, o que acontece muitas vezes nessa batalha é que você não está em condição de ajudar aquela pessoa. Mas você pode se melhorando enquanto isso. Você pode se melhorando. Para que quando chegar o momento propício, você esteja preparado para ajudar essa pessoa. Aqui ó, em Romanos 9, 26. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. Porque o Senhor fará em breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, o Senhor dos Exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. Deus está falando aqui que embora Israel é uma grande nação, só o remanescente seria salvo. Você pode imaginar Deus olhando do céu? Diz lá em 1 Timóteo 2,4 que Deus quer que todos se salvem. Mas Deus não força a barra. Todos os dias as pessoas estão caindo no inferno. Deus não ultrapassa isso. Veja a serenidade de Deus. Ele não deixa de amar, mas Ele não força a barra. A serenidade espiritual é compreender até onde, amados, é necessário falar e agir e até onde não é. Aqui a serenidade de Deus é Ele vendo que uma grande nação, só um pequeno número seria salvo. Que a grande maioria não iria ouvi-lo e não seria salvo. Deus olha para a terra e vê que a grande maioria, né, pouco se acerta com a porta estreita, a grande maioria não ouve o Senhor e não quer ouvir. E Ele respeita isso até uma próxima oportunidade onde a pessoa possa estar quebrantada, passando por uma dificuldade e venha voltar-se a Ele. Aqui está dizendo, no versículo 28, que Ele completará e Ele abreviará. Então Deus Ele tem as suas intervenções. Eu poderia traduzir esse completar e abreviar como Deus Ele expande o nosso espírito e Deus vai restringindo a nossa carne. Esse é o trabalhar do Espírito. Sabe, amados, a nossa carne foi incluída na morte de Cristo. É importante compreender que a nossa carne ela está sujeita ao nosso domínio e que nós temos extrema vantagem. Muitas pessoas dizem, esse sentimento é mais forte que eu, esse desejo é mais forte que eu, sabe como que é, pastor, o pecado me arrastou. É muito importante compreender que a salvação de Cristo, ela dá-nos essa condição de restringir a nossa carne.
Isso não ficou fora do controle do Espírito. Muitas pessoas acham que a sua carne tem vontade própria e nessa rebeldia nós só podemos suportar e sofrer. Não é verdade. Neste caso, Deus nos deu o domínio não só dos efeitos da queda, dos espíritos imundos, mas Deus nos deu o domínio sobre a nossa carne. É muito importante, porque a partir de quando eu compreender que eu tenho o domínio da minha carne, eu passarei a exercer esse domínio. Até que eu veja a minha carne como algo totalmente fora do controle, ela vai estar fora do controle. Mas quando pelas Escrituras eu compreender que Deus me deu condição de vencer os impulsos da minha carne, quando eu começar a renovar a minha mente e compreender que tenho esse direito, esse poder, aí vai começar a vitória. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz que nunca haverá tentação maior que eu possa suportar. Em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que Deus me deu uma nova natureza e por causa dessa nova natureza eu já escapei dos desejos da minha carne. Quer dizer, então podemos ver que a nossa carne, mas uns cristãos não sabem disso. Não, pastor. Eu quero, mas não consigo. Aí ele cita o Romanos 7, que era a batalha de Paulo da carne e do espírito, mas não chega em Romanos 8, onde ele mostra que a graça dá essa vitória. E aí a pessoa diz, pastor, sabe como é que a carne é fraca? E a vida inteira, me perdoe, faz de novo, me perdoe. Mas não compreendem que podem renovar a sua mente a ponto de exercer domínio sobre a sua carne. Isso é maravilhoso. É claro que no início de um processo, o que nós vamos receber do Senhor é perdão. Mas vai chegar um tempo em que nós compreenderemos o poder para prevalecer. Irmãos, é normal uma criança de alguns meses estar ali com a fralda suja até algum tempo. Mas se você tiver uma criança de 19 anos com fralda suja, já passou o tempo. Então, o que nós estamos falando é o quê? O Senhor está nos levando à maturidade, diz Romanos 5, que nós já devíamos chegar à maturidade. A ponto de, daquilo que nós estávamos pedindo perdão, nós já estamos aplicando poder sobre. Já estamos dominando. Quer dizer, vai chegar uma hora em que a nossa língua deve estar sujeita, amém? Nossa carne, nossos pensamentos, nossos desejos serão sujeitos à unção de Deus na nossa vida. Não poderemos para sempre ser meninos no entendimento, ser para sempre carnais e sempre arrumando desculpa, minha carne é fraca. Você compreende isso? Aqui está dizendo que só um remanescente seria salvo. A Bíblia diz em Ezequiel 24:26 que aqueles que escapassem da religião viriam a Ezequiel e receberiam a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É um remanescente. Escapar hoje em dia é estar diante dessa palavra, dia após dia, renovando a sua mente, permanecendo no processo, se melhorando. Porque, queridos, eu te digo, só Deus pode renovar a nossa mente, mas só nós poderemos oferecer a nossa mente. Deus não oferece a nossa mente, somos nós que oferecemos. Esse tempo que você está dando aqui, a sua atenção e esse tempo de renovação, honra ao Senhor, porque é tudo o que Ele precisa. É você estar diante dessa palavra, esse tempo e essa atenção, para que Ele revele e trabalhe. Agora, Deus não coloca um anjo na sua cama e traz você. A Bíblia não pula da estante e diz, me leia. Você é que vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Aí está, amados, que só Deus pode renovar você, mas é você que vai escolher se coloca diante dessa renovação dia a dia ou se interrompe isso. Aí quando nós interrompemos o processo da graça, nós começamos a sentir dó de nós mesmos, nos fazer de vítimas, achar que Deus não se importa. Todo esse lixo começa a aparecer. É só você se afastar da luz que as trevas começam a usar aquelas ferraduras, aquelas ferramentas enferrujadas. Parece que nós somos tão diferentes, um tem um cabelo de um jeito, outro tem uma pele de outra, mas você sabe que é tudo tão previsível, a carne e o espírito é tão parecido. É só uma pessoa se apartar da presença do Senhor que ela começa a ter dó de si mesmo, achar que ninguém se importa com ela, ninguém ama, que Deus não está ouvindo ela, que ela é uma pobre coitadinha, está sofrendo demais, que ela não merece o que ela está passando, mas o que ela não compreende é que se ela se colocar diante dessa palavra e permanecer diante do processo, ela vai alcançar a fé e o domínio que já está concedido a ela há mais de 2000 anos. Jesus já disse está consumado. Só falta ela ter essa paciência, essa perseverança, essa serenidade de permanecer no processo. Né? Agora veja, se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
Se para nós que estamos diante dessa palavra é uma batalha tremenda, imagine aquele que não alimenta o seu espírito e dá lugar à carne. Como é que encontrará fé num mundo como esse que nós estamos? De tanto desafio, tanta injustiça, tanto conflito, e o conflito não só com pessoas, com circunstâncias, mas com a nossa carne, com esses pensamentos que vêm aí da parte do inimigo. Vai colocar a pessoa para baixo. Você veja lá que aquele filho pródigo que saiu da presença do Senhor, como ele ficou cada vez pior. Ele saiu, achou que era uma boa, ele era inteligente. Eu saio da presença do Senhor porque eu sou melhor que todo mundo. Mas quando ele voltou, veja que situação. Quer dizer, a presença do Senhor não é um mero detalhe, irmãos. Afastar-se da presença do Senhor é regredir, regredir, regredir. E muitas vezes nós nos afastamos, amados, sem sair da igreja. Porque quando nós estamos dentro da igreja e não temos essa motivação e essa serenidade de nos manter nesse processo, o processo não vai prosseguir só porque nós estamos na igreja. Sentamos aqui só porque estamos aqui, o processo... Não, é preciso um culto racional, é preciso compreender a proposta de Deus e cooperar com ela. Porque não é só porque eu cheguei na salinha lá do doutor lá e fiquei lá que já aconteceu. Quer dizer, existe todo um tratamento inteligente aonde ele vai aplicar e eu vou acompanhar aquilo. Então, nós precisamos compreender que Deus nos ajude a termos essa lucidez de cooperar com o processo, porque Deus quer nos conduzir às águas tranquilas. Você pode imaginar, amados? Nosso aproveitamento não está bom. Se nós estamos tanto tempo na igreja e não mudamos, porque Deus só quer fazer isso. Ele só quer fazer isto, nos transformar em supervencedores. Não estamos entendendo. O pior não é que nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo, não estamos nos atendo que não estamos nos entendendo. O tempo está passando e não estamos percebendo que não estamos entendendo. Peraí, eu não estou entendendo. Porque se eu entender, Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Ué, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, porque não pode ser a parte de Deus que está falhando, não pode ser a palavra que está falhando, não pode ser a graça que está falhando. Peraí, eu não estou sabendo cooperar no processo. Eu não estou tendo cultos racionais, talvez cultos emocionais, cultos sociais, cultos interesseiros, cultos de Marta. Eu não sei, mas eu acho que eu não entrei no esquema. O que é culto racional, Senhor, para que o processo avance? É importante compreender isso, queridos. Juízes capítulo 7, versículo 13. Amados, peça para o Senhor o que Moisés falou lá no Salmo 90, versículo 12. Ele diz assim: Senhor, me ajuda a alcançar um coração sábio. Porque um coração sábio, ele terá bom gosto, ele se manterá no processo da graça e ele se manterá cooperando no processo da graça. Quando a Bíblia diz lá em Isaías 1,19, Juízes 7,3, quando nós vemos lá em Isaías 1,19 assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós vemos que nem um fio, você coloca a tomada ali, se tiver os dois fios certinho, passa a eletricidade. Mas se soltar um deles, já não passa. Então, se quiserdes e me ouvirdes. Me ouvirdes e se quiserdes. São os dois fios. Tem o camarada que ele quer mudar de vida. Você chega na casa dele e fala assim: como é que está a tua vida? Pastor, tem que mudar. Eu preciso buscar Deus, que a minha vida está feia, está horrível. Eu percebo que eu estou precisando de uma religião. Irmão, ele quer. Ele não está conformado, ele já está por aqui com a vida. Aí você fala: vamos lá estudar a Bíblia? Hoje não dá. Hoje tem boliche lá na coisa. Hoje eu tenho que ir na cabeleireira. Hoje eu tenho que pintar a parede. Hoje eu tenho que... Aí a pessoa quer, pero no mucho. Ela quer, mas ela não paga o preço. O que significa? Método de emagrecimento. Ou vou comprar a cartilha aqui, comprar o aparelho. Começar bem, irmão, todo mundo começa. Mas eu quero ver dia após dia lá, ficar naquela esteira lá, irmão. Sabe, esse querer poético não nos leva a nada. Nós temos a tendência de começar bem, mas nós não temos essa perseverança de dia após dia. Aquele arroz com feijão, sabe? Até o povo do deserto falou: esse maná que me fastia. Deus ficou triste, porque eles disseram: sabe, todo dia esse maná. Era o que eles precisavam, mas eles não querem maná. Nós queremos carne que sai pelos narizes. Veja o mau gosto das pessoas. Nós queremos alhos, melancia, tudo que tenha bastante água nesse deserto. Aí o que nós estamos vendo é o que, queridos?
que hoje o que nós vemos a nível físico, muitas vezes é um símbolo do espiritual. O ser humano hoje em dia está ficando cada vez mais lento, preguiçoso, parado, sedentário, preguiça até de pensar. Entendeu? O que isso se aplica? Que são dias de grandes trevas, amados. Você pode ver, no pain, no gain, né? Tudo que você for alcançar algum resultado, emprega-se algum esforço de forma continuada. Todo mundo quer pegar um canudo lá de engenharia, sei lá o que, poder ganhar dinheiro com, mas agora passar por aquela faculdade dia após dia, dia de chuva, dia disso, dia daquilo, e sabe, essa perseverança, essa constância. Hoje é muito difícil encontrar alguém firme e constante. Essas duas coisas falam firme e constante. Quiser e me ouvir. Tem aqueles que querem, mas eles não ouvem. Tem aqueles que ouvem, mas eles não querem mudar. Aí não dá os dois, não passa energia. Está ouvindo. A proposta é outra, o pensamento é outro, a ideia é outra, a intenção é outra. Agora quando junto eu quero e eu vou ouvir e vou permanecer, meus irmãos, a graça fará a sua obra. Ser firme e ser constante. Irmãos, hoje é muito difícil. Você vê de 32 mil, Gideão conseguiu 300, isso dá menos de 1%. Do povo de Deus. Sabe, queridos, você olhe para trás. Não estou querendo colocar a culpa em você. Mas quantas coisas você começou e não terminou? Quantas coisas você começou naquele pique, vamos, e de repente você desmotiva, muda de ideia. Essa inconstância, ela é muito diabólica. Nós precisamos compreender. Senhor, me dá essa constância. Eu quero ser firme e constante. Eu quero querer e ouvir. Há muitos citam João 8,32 lá. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o 31 diz assim, se você permanecer no meu ensino, né? Aí você vai conhecer a verdade. Aí a verdade te libertará. Quer dizer, esse querer poético, irmãos, ele passa a ser frustração. Sabe por quê? Porque nós queremos resultados sem passar pelo processo. Todo mundo quer um atalho. Chegar para Jesus e queremos sinais. Me dá o sinal do céu a ele? Eles queriam, sabe, mostra o sinal, esse é o Cristo. Sei. O povo veio até o final do mundo lá para ouvir Salomão. Está o que? Alguém maior que Salomão? Toda a cidade de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas e vocês não se arrependem com a minha pregação. Quer dizer, ele estava chamando o povo a ouvir e se arrepender. E o povo estava querendo o quê? Resultado. Todo mundo quer resultado. Todo mundo quer algo assim, que caia do céu na cabeça dele assim, pronto, mudou a minha vida. Irmão, não existe como você jogar uma semente e virar para trás. Olha, um pomar. Irmão, tem todo um processo. Tudo nessa vida que é bom é custoso. É gradativo e requer uma entrega continuada. Então a pessoa ela se entrega, certo? Mas a hora que vem a aflição, uns param. Perseguição, outros param. Os seus interesses não acontecem imediatamente, param. Começa a contabilizar o sofrimento, param. É aquele tipo de semente. O que nos faz parar, não importa o que nós justifiquemos. O que nos faz parar é diabólico, porque se Deus diz para continuar. Não, você pode explicar, eu vou te explicar, pastor, aqui ó, por que eu não estou me consagrando, eu tenho não importa. O Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Aí o que acontece, amados? Eu vou arrumar motivos, eu vou te explicar o porquê. Só que aí eu vou ver que o que eu ganho de dinheiro não rende, que meu estado de humor está cada vez pior, os meus relacionamentos não dão certo. O que adianta todo esse esforço se não dá resultado que vai dar na palavra? Então tem o sofrer na palavra e o sofrer fora da palavra. Você pode escolher. Tem o sofrer por permanecer e tem o sofrer por não permanecer. Com Deus você vai receber paz, amém, queridos? Porque com Deus você sofre, mas com paz. Então eu te digo uma coisa, queridos. Você que está aqui, você que está ouvindo também pela internet, tenha bom gosto, queridos. Não escolha Cristo por 3 anos da sua vida, por 3 meses. Escolha Jesus Cristo para o resto da sua vida.
Se coloque diante desse processo proposto, porque Jesus nos salvou para nos santificar. Nós não entendemos isso. Jesus nos salvou para nos santificar. E atrasar o processo de santificação é prejudicar a nossa própria alma, o nosso humor, e atrasar tudo aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós. Há tempo para todas as coisas, mas o filé mignon deve ser para o Senhor. O melhor do nosso tempo, da nossa atenção. E Deus é tão maravilhoso, você dá um segundo para Ele sabe multiplicar isso. Cada vez que você vai na presença do Senhor, parece que Ele te anima para ir de novo. Mas cada vez que você não lê a Bíblia ou não responde o chamado do Espírito para a oração, na próxima vez fica mais difícil, mais difícil, mais difícil, porque são obediências. Quando eu digo sim para o Senhor, eu estou dizendo não para Satanás. Aqui em Juízes 7, versículo 3, diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram dos 22 mil, ficaram 10 mil. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? No bom combate, de 32 mil, 22 mil eram preguiçosos, medrosos, inconstantes. Meus irmãos, isto é uma porcentagem muito alta. Eu fico pensando, queridos, que muitos dizem: Jesus quer voltar, Noé, não sei o que lá. No tempo Noé também. Já pensou nós estarmos despreparados para a vinda do Senhor, ou do nosso coração parar de bater a qualquer momento, e nós chegarmos lá de lá e compreendermos que não estamos salvos? Por negligência. Porque, queridos, a salvação não é só uma questão de rejeição. Alguns perdem a salvação por rejeição. Outros perdem a salvação por negligência. Tendo recebido, não a valorizam e extinguem o Espírito Santo. É como você dizer sim e depois você dizer não ao sim que você disse. O Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Queridos, o bom combate da fé renove a sua mente diariamente pela graça, a ponto de expulsar o medo, a ponto de expulsar a preocupação, a dúvida. Quando você chegar a essa fé, que te leva ao domínio da tua carne, meu amado, você vai começar a crescer espiritualmente. Você vai ter facilidade depois para exercer domínio sobre os efeitos da queda. Agora, uma pessoa agitada, magoada, emburrada, preguiçosa, se ela não limpar por dentro, ela nunca vai limpar por fora. Mateus 23, 26, Jesus disse: seus fariseus hipócritas, limpe por dentro, então tudo será limpo por fora. Então o que acontece? Hoje o que nós vemos aqui é uma geração que não se limpa por dentro. No Brasil o que nós vemos é uma geração que não se limpa por dentro. Continua com os mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, mesmos gostos, mas se vai na igreja para limpar por fora a sua vida financeira, a sua campanha disso, a sua campanha daquilo, seu envelope disso, a sua campanha daquilo. Por quê? Porque quer se limpar os efeitos da queda, mas não quer se limpar primeiro por dentro. O que o Senhor quer começar é por dentro. Não se agrada o Senhor de atalho, porque eu posso ganhar o mundo inteiro, mas naquele dia ele vai dizer: eu não conheço o teu coração. É dizer assim: você fez a obra, você tinha dons, mas o seu coração tinha iniquidade. Eu não conheço. Sabe que o coração é assim, ó. Deus é, né, onisciente. Como é que ele diz: eu não te conheço? Mas Deus, o Senhor não tem problema de memória. O Senhor sabe tudo sobre tudo. Como é que o Senhor não me conhece? Não te conheço. Ué, Deus, não pode, o Senhor conhece tudo. O Senhor é onisciente, lembra? O coração ele só conhece se você deixar. Aí está o livre-arbítrio. Esse conhecer, a gente hoje, aqui na nossa cultura, aqui, conhecer tem muito a ver com mente. Conhecer, conheço. Eu conheço a Deus. Não. A palavra usada lá, que José não conheceu Maria até que teve Jesus, está falando de conhecimento relacional. Está falando de conhecimento íntimo. Deus está falando: eu não tive intimidade com você a ponto de trabalhar suas emoções e você me conhecer e sermos um. É isso que ele está falando. Não é um conhecimento de: eu conheço aquele meu vizinho. Deus quer trabalhar em nossas emoções. Ele quer sujeitar a nossa carne. Lembra o que diz lá em Romanos 8,13?
que se pelo Espírito você mortificar a carne, você viverá, mas se a carne continuar exercendo domínio sobre você, você se perderá para sempre. Não é porque você foi salvo que as duas propostas não continuam. A morte e a vida continuam existindo. Essas possibilidades continuam existindo, né? As pessoas pensam, uma vez salvo, sempre salvo, né? Não importa o que eu faço com o meu corpo, Deus só quer o meu coração. Interessante. Quando você deixar o Senhor trabalhar a ponto da tua fé destruir o medo e a preocupação, a dúvida, a mágoa, irmãos, você vai ter, além de tudo, uma qualidade de alma que vai poder ajudar pessoas. Porque a pessoa tem uma fé tremenda, irmão, para conseguir conquistar tudo. Mas ela não tem uma alma sarada. Então não dá bom testemunho. Aqui em 1 João 4,18. Aqui no final da Bíblia, né? No amor não há medo. Então qual foi o primeiro problema que Adão teve quando ele pecou? Entrou o medo. Adão tinha prazer em ter comunhão com o Senhor. O que é vida espiritual? Prazer no Senhor, na Bíblia, na renovação da mente. Essa é a característica dos vivos. Assim que o Espírito Santo entra em você e em mim, Gálatas 4,6, coloca o gemido do Abba Pai. Essa é uma evidência de que você tem uma fé salvífica. Lá em 2 João, diz aqui que a característica de uma pessoa foi salva, 2 João 9, é esse apetite pelo ensino dia após dia. Quem não tem isso é religioso. Porque se uma pessoa não tem fome, ela está morta. Quando você é viva, ela vai ter fome. Não é verdade? Então, o que nós vemos nós estamos vendo aqui, que o Senhor está mostrando que a primeira coisa que entrou em Adão foi o medo. Quando o Senhor disse assim, você vai morrer. Aí ele viu que a Eva comeu e não morreu. Ele falou, Deus mentiu. Mas o que é morte? É o medo. O que é vida? É Deus trabalhar nossas emoções, retirar o medo e ter prazer nele e fé. Veja, então aí está a morte. Aí está aqueles que, embora o coração está batendo, embora estão piscando e tem um CPF, estão mortos. E Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Somos salvos pela graça, automaticamente, por eleição, através da fé. Veja, você é salvo pela graça, a graça consegue salvar o quê? Através da fé. Aí está. Dois lados da mesma moeda. Não somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, através da fé. Então, quem são os vivos? O Senhor diz lá em João, 1 João. Em Hebreus 3 também diz que nós seremos salvos se tão simplesmente continuarmos crendo até o fim. Pela fé nós estamos de pé, diz Romanos 11. Pela fé ele tem acesso a nós e nós temos acesso a ele, diz Romanos 5:1. Então o que é a vida? É a capacidade de se deleitar no Senhor e confiar nele. Você está vivo. Escapou do quinto dos infernos. Adora o Senhor, confia nele. Continue alimentando essa comunhão, porque é uma comunhão que você não alimenta, deteriora. Não é porque você tem comunhão com uma pessoa que você para de se comunicar com ela, se afasta dela, a comunhão vai continuar, ela vai se deteriorar. O preço da comunhão é a comunicação. Então, a adoração a Deus, eu adorei a Deus ano passado. Ei, se você adora a Deus, tem prazer no Senhor, na lei do Senhor, e está alimentando a sua fé, meu irmão, você é sábio. Porque você escapou daquilo que Adão não escapou. Adão estava morto. Quando teve medo do Senhor, ele se escondeu dele. Aqui estão os mortos e os vivos, espiritualmente falando. Aí já não é uma questão de localidade física. A pessoa pode estar dentro da igreja, mas ela está morta. Ela pode estar numa prisão porque ela não pode ir para a igreja, foi presa, e ela está viva. Porque a questão, a vida e a morte está na alma, nas disposições da alma. Aí eu te digo, você adora a Deus ou despreza a Deus? Tem mais prazer em Deus ou no mundanismo? A pessoa está na igreja, mas o coração dela não escapou. Sabe quando tem um anzol assim prendendo? Ele diz assim, você está na igreja, mas ainda tem você. Não houve o novo nascimento. Aquele que não nasceu do alto não pode ver o reino dos céus. Então, ele está ali, mas o coração dele ainda está enroscado. Por quê? Porque ele não entrega para ser renovado. Está ali só buscando uma bênção, um cargo. Meu Deus, só o que cai da mesa dos filhos.
Só as migalhas. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, não é verdade, irmão? Está ali ou por uma bênção ou por um cargo, mas ele não está ali para renovar a sua mente, para que o Senhor ganhe cada vez mais o seu coração, a ponto de chegar a adorar a Deus e uma fé que expulse o medo e que sujeite a sua carne. Ou a vida venceu a morte. Agora ressurretos dentre os mortos. Agora finalmente tenho Satanás embaixo dos meus pés. Porque não adianta amarrar o diabo se ele está na carne ali reinando. É preciso que nós venhamos a dar para o Senhor esse território a ser conquistado. Só nós podemos reconhecer as nossas fraquezas. O sangue de Jesus nos purifica todo pecado, amém, irmãos? Nenhuma condenação. Mas só o Senhor pode fazer essas devidas mudanças. E cada dia que nós não temos essas mudanças é uma perda extraordinária. No reino, nos relacionamentos, tudo perde. Tudo perde se nós não melhorarmos, porque Deus se expressa através do seu corpo. E essa expressão não vai acontecer. Pessoas se perderão. Você pensa que se Daniel fosse carnal não ia morrer todos aqueles sábios lá? Diga para mim. Deus faz, mas ele ia através de pessoas. E se você falhar, muitas pessoas podem sofrer por isso. Então, o que é a morte é o medo. O que é a vida? A fé. O que é vivificação? Porque o último Adão foi feito espírito vivificante. A capacidade de ter a sua mente renovada dia a dia, a ponto de ter uma fé que destrói o medo, a preocupação, a mágoa. Tem gente que tem uma fé tão grande, irmão, que não consegue perdoar. O Senhor disse que esse tipo de pessoa está em trevas e está indo para o inferno. Pastor, eu na igreja, ora em língua, tem um cargo. Eu falo, tua fé é tão michuruca, mas ela é tão pequenininha, que ela não consegue vencer esse demônio furreco. Porque ele diz, se você não perdoa, as trevas estão prevalecendo sobre você, 2 Coríntios 2,10. Ele diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas, não sabe para onde vai. Quer dizer, se eu não tenho uma fé para ter um relacionamento saudável com o meu inimigo, significa que eu estou na igreja, mas o diabo está reinando sobre a minha vida. Meu Deus, eu estou morto. Eu sou um walking dead, um zumbi espiritual. É preciso não apenas frequentar, é preciso haver essa transferência de reino. É preciso haver esta vida que prevalece, essa vida que vence. Você crê que o Senhor está ganhando novos espaços nessa manhã na sua vida, amém, amados? Na sua mente, importa que Ele cresça e que apareça cada vez mais na sua linguagem, no seu pensamento, no seu dia a dia. Em Lucas 1,13 diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome João. Então o que nós vemos, amados? Sempre que um anjo aparece, o que ele diz? Não tenha medo. O que foi que aconteceu com Adão? Então como é que você tira a morte da pessoa, amados? Tirando o medo dela, a dúvida dela, a preocupação dela, a mágoa dela, o mundanismo dela, a carnalidade. Todo o espaço que o diabo tinha, assim, tira esse diabo que tirou a morte junto. Não dê lugar ao diabo, e esse lugar será preenchido com fé, com Deus. Aquilo que era do diabo passou a ser de Deus. Parece que primeiro a gente dá um quartinho para o Senhor, quando recebe Jesus. E com o tempo, se formos renovando a mente, a gente vai compreender que vai dando cada vez mais cômodo, até que dê a mansão inteira para o Senhor. Aí Ele vai guiar os nossos pensamentos, nosso dia, nossas decisões. Ele vai ser uma pessoa que vai nos conduzir às águas tranquilas. Mas você não imagina quanta resistência existe da nossa carne para com o Espírito Santo. A carne não quer ceder espaço nenhum. Eu quero a bênção, mas não quero ceder nisso, nesse meu ponto de vista, nesse meu gosto, nessa minha preguiça. Eu não quero ceder espaço. É uma batalha, irmão, para que o Senhor ganhe 1 milímetro do nosso coração. Cada milímetro é uma... Entendeu? Porque a gente tem a tendência de ficar na presença do Senhor e conservar intacto a nossa carne, nosso ponto de vista. Enquanto o Senhor está nos abençoando, que bom. Agora, quando Ele interfere ou intervém numa área em que precisa haver mudança, aí nós nos ofendemos. Não me julgue, pastor. Aí a gente se ofende. Aquela área em que Deus precisa tirar aquilo que nós achamos que não dá nada, mas que o Senhor quer encher de glória. Não é verdade, irmãos? Então o anjo disse, não temas,
Também isso está em Mateus capítulo 1, versículo 20, ele diz, não temas. Então, não temas, porque Adão e Eva teve medo. Em Mateus 1,13 diz, em Mateus 1,20 diz, não temas receber a Maria, tua mulher. Eu trouxe um estudo lá em Uberaba que mostrei, se você puder escutar, escute sobre isso, que Deus falou com Maria, mas Maria não foi se explicar. Ela foi 13 meses lá cuidar do parente dela. Aí o Deus que falou com Maria, se não falasse com José, ela podia ser morta. Ela correu o risco de vida. Mas ela não ficou se explicando. Ela falou, Deus vai me defender diante de José e vai explicar. Porque tem coisa, amados, que não adianta você ficar tentando se explicar. Deixe Deus mostrar para a pessoa que você tem a razão. E o tempo está a favor da verdade. O tempo está a favor da verdade. E aí o que vemos é que Maria não podia ter medo para que a coisa acontecesse. Por isso que o Senhor diz assim, tudo que você disser, se você não duvidar, vai acontecer. Aqui está a fé que tem que desobedecer e não duvidar. Amém, amados? Então, em Lucas 10 diz assim, Lucas 2,10 diz assim, não tenho medo, porque trago notícias de grande alegria para todo o povo. Quer dizer, troquem este medo de Adão por uma grande expectativa de que algo novo, notícias de grande alegria vem. Em Cristo há perdão, há uma nova vida, há uma restauração, há uma oportunidade de vivificação. Então, havia uma mudança. Ele diz em Lucas 2,10, não tenho medo, porque eu trago a vocês notícias de grande alegria. Esse quer dizer evangelho. A palavra evangelho nós traduzimos como boas notícias, mas isso não é tudo o que o original diz. A palavra evangelho quer dizer bom demais para ser verdade. Algo assim extraordinariamente, que Deus amou o mundo a ponto de enviar Jesus para que não vá para o inferno e receba o Espírito e tenha a natureza de Deus e possa revelar Deus neste mundo caído. Quer dizer, é algo assim que o judeu jamais podia compreender, esteve oculto diante de séculos. É por isso que Colossenses 27, durante séculos esteve oculto. Reis, sacerdotes desejaram, e nós estamos nessa dispensação, Cristo em nós, esperança da glória. Esse é um mistério tremendo, onde Deus não só perdoa o nosso passado, apaga o nosso passado, mas coloca a sua natureza em nós, nos dá a sua natureza e a capacidade de não só sermos perdoados pelo nosso pecado, mas vencemos o pecado e agora revelarmos o fruto do Espírito e impactar esse mundo e trazer pessoas para Ele. Quer dizer, isto é muito mais do que jamais alguém podia imaginar. Não é só você chegar lá para o bandido e falar, eu perdoo você ter matado meu filho. Se eu vou colocar o Espírito do meu filho dentro de você, não só vou te perdoar, como eu vou te receber no lugar do meu filho, vou colocar meu Espírito do meu filho dentro de você, para que você tenha o caráter dele, esse caráter ruim saia, você vai ter a herança do meu filho, vai revelar o meu filho para o mundo, e aquilo que o meu filho fazia de revelar ao mundo o meu caráter, você vai revelar e vai ter galardão lá no céu, por todas as pessoas você vai ganhar. Você não, peraí, calma, deixa eu assimilar isso aqui. Calma, peraí, eu estou aqui na prisão, me explica melhor isso aqui. Eu sou um condenado à morte, a cadeira elétrica por matar teu filho. Agora você vem aqui dizendo que você me perdoa, me recebe como filho, vai pôr a natureza do seu filho dentro de mim, eu vou ter agora a paz que o teu filho tinha, eu vou sair daqui como teu filho, como teu herdeiro, e vou ser transformado em uma pessoa parecida contigo, e através disso vou levar outras vidas a serem livres das prisões, e terei lá no céu galardão por essas vidas que eu vou libertar, curar e salvar. Não, pera, você me deu uma vida nova, eu estava destinado à morte, e agora eu sou um príncipe. Peraí, isso é bom demais para ser verdade. Porque já seria muito se o pai do rapaz morto chegasse assim, eu te perdoo, continuei na prisão aí, te perdoo, vou mandar uma quentinha por dia. Mas Deus fez algo extraordinário. Ele pega o ato mais cruel que o ser humano fez, de matar o seu filho, e transforma aquilo em salvação para todos os homens. É que Deus, ele é muito grande, irmãos. Ninguém, antes de compreender o Evangelho, os judeus da sua época não podiam compreender o que estava acontecendo ali diante dos olhos dele. Mas o problema todo não é esse, porque aquela geração já foi, né, Silvana? Nós não compreendemos isso. A abrangência desse Evangelho, do que nós podemos ser em Cristo, ter em Cristo e fazer em Cristo. Mas, aos poucos vamos assimilando isso. Você crê? Vamos pegar mais alguns versículos para nós concluirmos. Mateus 14, amados, versículo 26, tá bom?
Mateus 14, 26, queridos. Então, essa serenidade espiritual, ela nos levará à tranquilidade, mas não à preguiça, mas à constância. Essa serenidade espiritual é um bom testemunho, queridos. Quando você aquieta a sua alma, você se torna mais frutífero. Você come, não dá úlcera, não dá pressão alta. A pessoa tranquila, em paz, o que ela produz, o que ela faz vai dar melhor resultado. Os relacionamentos vão melhorar. Irmão, a paz é uma coisa maravilhosa. Mateus 14, 26 diz assim: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustados, disseram, é um fantasma, e gritaram com... Qual a palavra aí? Com medo. Aí Jesus, porém, esse porém, quer dizer, eu estou na outra frequência totalmente diferente de vocês. Eu sou vivo, vocês estão mortos. A minha frequência é a fé, de vocês é o medo. Aí Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo? Não tenho medo. Eles estavam com medo, Jesus falou, não tenha medo. É interessantíssimo. Medo e a fé. E respondeu Pedro, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo em cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, tem sempre um mas, né, irmãos? Sentindo o vento contrário, teve o quê? Teve o quê? Medo. Aí no 31, Jesus disse, homem de pouca fé, por que você teve medo? Por que você duvidou? Você está vendo o que eu estava fazendo aqui? Há uma batalha espiritual, irmãos. Uma batalha espiritual. O que é que nós temos que destruir antes de destruir o teu nome do Serasa? Eu tenho que fazer uma campanha para tirar o nome do Serasa. Você tem que destruir o medo. Porque se você destruir o medo com a fé, você vai prosperar um montão, vai sobrar dinheiro na sua vida. O único inimigo que você tem que destruir é a incredulidade. Porque se acabar com esse, meu irmão, tudo que você pedir é teu. Mas com esse aqui, tudo que você pedir não é teu. Enquanto esse aqui permanecer, aqueles ali não saem. Mas a hora que a credulidade for vencida, tudo é possível que crer. Portanto, as pessoas destruindo as folhas, ao invés de destruir a raiz. O que alimenta a morte é o medo. O que alimenta a oração não ouvida é o medo. É a falta de clareza do amor de Deus. Diz lá, é 1 João, que o amor de Deus percebido por você, lá em 1 João 4,18, nós lemos daqui a pouco, o amor de Deus percebido por você vai destruir o medo. Então não há atalho, não há fórmula mágica, como é? Eu tomo uma pílula anti-medo, pronto. Não, é o conhecimento do Senhor. Onde eu trouxe uma pregação, se você puder escutar, eu mandei por e-mail para vocês, onde eu falei que não há um atalho, mas isso só poderá ser destruído gradativamente. Quando o medo for destruído, você vai conseguir chegar naquela herança que já é tua há 2000 anos atrás. Ontem eu falei sobre o conhecimento relacional. Tudo na Bíblia está como que selado. Você lê a mesma Bíblia que o Moody lia, que o Finney lia, que o Spurgeon lia. Mas o teu nível de comunhão é que vai te dar a revelação. Então, o conhecimento relacional conforme você se relaciona com Deus, você consegue. Isso não tem atalho, irmãos. Ah, pastor, mas é custoso. Eu estou te falando. Foi o que eu falei aqui no início. Eu quero o resultado sem passar pelo processo. Todo mundo quer isso. Eu pago você faz o curso e você me dá o canudo. É assim que as pessoas querem. Pagar alguém para fazer para elas. Então os pastores que são pagos para fazer pelo povo, o povo gosta disso. Porque o que Deus está nos chamando é um conhecimento relacional. Não há atalho. E hoje, tantas coisas disputam nossa atenção, o nosso tempo, às vezes, né? Não é brincadeira. Meu irmão falou para mim, pastor, estava até me culpando, porque eu passei o dia inteiro tão corrido, e de noite eu me lembrei de Deus. Eu falei, irmão, eu já passei por isso muitas vezes. A gente fala, meu Deus, como é que pode? O meu dia foi tão corrido que eu nem lembrei do Senhor. Mas se nós tivermos um relacionamento continuado com o Senhor, isso vai ser impossível. Só inclui Deus no que você fizer. Não vai ter jeito. Você não vai conseguir. O difícil vai ser colocar Deus fora da tua vida, das suas decisões. Eu quero ver se tomar uma decisão que desagrada a Deus e ter paz se você estiver no Espírito. Mas se estiver na carne, você nem dá bola. Mas se você estiver no Espírito, você já não consegue mais. Parece ter um gato arranhando. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Então o medo é um espírito. Esse é o espírito da morte. O
O espírito da morte, ele não tem uma foice e um capuz preto. Ele tem arrepios de medo. É o medo. Esse é o cativeiro que Adão entrou e que as pessoas não entendem. Que a palavra de Deus, ela gera fé. Você crê nisso, querido? Que você sai daqui com a tua fé vitaminada em nome de Jesus? Os primeiros da lista do inferno, em Apocalipse 21:8, são os medrosos. Então, o que nós temos que destruir primeiro? Quais foram os primeiros que foram rejeitados ali de Gideão? Preguiçosos, despreparados para crer, mundanos. Então, os primeiros que vão para o inferno são os medrosos. Apocalipse 21:8. E o que significa isso? Jesus diz lá em João 16: o pecado é não crer em mim. Qual que é o maior pecado que vai nos levar a perder a salvação? Não crer. Está tocando ali, Rosana. Então o pecado, João 16:9, é não crer em Jesus. O que é não crer em Jesus? É duvidar dele, da palavra dele. Então, essa dúvida, essa incredulidade está saindo. Você crê nisso, amados? Vamos aquietar a nossa alma e pedir, Senhor, que eu não perca o foco. Porque o foco é ter essa restauração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Irmãos, pode ver como parece que tudo foi feito matematicamente para que nada dê certo sem Deus. Esse mundo é um caos sem Deus. Pode ser inteligente, pode vencer na vida, mas vai ver a bancarrota, vai desmoronar tudo. Porque as coisas são feitas de uma maneira, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A pessoa que tiver bom gosto, ela vai ficar bem perto do Senhor, dessa palavra dia após dia. Nunca arrume motivos, nem desculpas, para interromper isso aqui. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. O diabo vai comer tudo que é pó. O que não tiver ungido, consagrado, cheio do fogo do Espírito Santo, o diabo vai tripudiar. Ele não se importa. Não importa se é inteligente, se é alto, se é baixo. Irmão, o inimigo vai destruir, matar e roubar. Mas se você tiver esse espírito e essa fé, você vai escapar. Então o mundo jaz um maligno, mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui em Provérbios.